Matrix, sem sombra de dúvidas, é um daqueles filmes que fecha o século XX com grande importância, não só para a indústria, não só a quebra de paradigma, como também para os próprios envolvidos, como o caso das irmãs Wachowski. E a gente vai tratar um pouco da filosofia por trás desse filme nesse ano fabuloso que foi 1999, com filmes como O Sexto Sentido, Clube da Luta, Gigante de Aço e, é claro, Matrix. Fala aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo? Tudo beleza? Eu sou o Thiago Gribarni, você está no Filodoxia para um bate-papo, uma resenha, ligando aí psicologia, psicanálise, filosofia ao universo de Matrix, uma espécie de esquenta para o filme que estreia aí em 2021, no dia 22 de dezembro, salvo engano, pra gente bater um papo sobre esse filmaço aí que marcou a virada do cinema do século XX, 1999, aliás, que ano bom, né? E falando em que ano, Keanu Reeves, te amo! Nossa, eu fiz isso, né? Keanu Reeves. Que cara mais engraçado! Bom, sem mais delongas, bora começar. Lembrando que esse papo contém spoiler de filme, jogo e tudo mais, beleza? Então agora sim, simbora! Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. E antes que alguma simulação marota, muito doida e um gênio maligno se aposse da nossa realidade, deixa seu like, se inscreve no canal, caso ainda não tenha se inscrito, deixa um comentário no final, ativa o sininho para receber as notificações e se você está vendo essa prévia lá, barra aqui pelo Instagram, não esquece de passar no canal para ajudar, beleza? Ajuda bastante. Então agora sim, bora começar! Bom, vou retomar aqui o que eu falei na abertura, né? O ano de 1999 foi um ano muito poderoso. O editor vai colocando aqui na tela. A gente teve Beleza Americana, nós tivemos Sexto Sentido, nós tivemos Garota Interrompida, tivemos Gigante de Aço, tivemos A Espera de um Milagre, tivemos 10 Coisas que Eu Odeio em Você, tivemos aí Matrix. Cara, que ano bom, né? Ano bacana pro cinema, assim, todo esse niilismo, essa descrença ou essa esperança meio pessimista com a virada do ano 2000, isso aparece em Matrix, né? Então, falando já em referência, Matrix faz várias referências ao universo steampunk e também aos animes, né? Como, por exemplo, Ghost in the Shell, o próprio termo e o próprio tema de Ghost in the Shell está muito presente aqui em Matrix, além de outras obras, mas eu gostaria aqui de focar nessa ideia que parece para mim muito interessante de Matrix, que é mesclar desenvolvimento tecnológico e mudança de paradigma dentro da indústria com uma história com certo arcabouço filosófico. Então, para isso, e por isso tudo, já vamos começar logo com o Momento filosófico. Volta e meia eu trabalho, né, Matrix com os meus alunos, assim, então quero começar primeiro a falar com a ideia lá do simulacro e simulação. Editor, coloca aí na tela. Quando a gente tem lá o Thomas Anderson, né, o agente Smith chama sempre ele por Thomas Anderson, nunca pelo seu nome, Neo, né, esse acrônimo, né, de Neo, um novo, né, que tá lá lendo o livro de Jean Baudelaire. Na verdade, o livro é um cofre para guardar lá os seus programas que ele vende, né, que ele ganha dinheiro com isso, Simulacro e Simulação de Jean Baudelaire. Jean Baudelaire, ele trata os conceitos de simulacro, simulação, consumo e também de hiperrealidade. É interessante também pensar que quando ele abre o livro ali e vai pegar o disquetezinho com o programa que ele está vendendo, ele abre justamente na parte do niilismo. Mas antes de falar do niilismo, vamos falar do Jean Baudelaire rapidamente. Simulação é uma ideia, basicamente, que faz referência a uma cópia de um real. Mas aí a gente precisa discutir o que é realidade. Realidade, num contexto filosófico, é um termo que surge lá na escolástica, sobretudo com Duns Scoto. Sim, Duns Scoto. Realidade seria a realidade per si, seria a realidade última. Deus, essa natureza, essa força, seria a realidade que dá sustentação a toda a outra realidade ou tudo que existe no mundo. Então a realidade primeira, a realidade única, faria referência a esse Deus que depois vai aparecer também em Descartes, tá? Então só pra gente pontuar aqui. Voltando a Jean Baudelaire e simulacro e simulação, essa simulação teria referência a uma realidade e faz uma cópia. O simulacro seria algo já distinto dessa realidade, fazendo uma espécie de mescla. E a hiperrealidade seria uma justaposição entre simulacro e simulação. E o Jean Baudelaire, ele trabalha a ideia de pelo menos 3 ou 4 estágios desse simulacro, né? No primeiro momento seria uma coisa meio que Jardim do Éden. Olha aí o agente Smith falando com o Morpheus naquele momento, né? Que na primeira fase da Matrix era tipo um Jardim do Éden e tudo mais. Olha a referência aí a Jean Baudelaire, esse primeiro estágio desse simulacro, dessa simulação, dessa hiperrealidade. Num segundo momento seria mais ligado ao capitalismo,
a ideia de máquina, de construção, uma ideia mais mecânica. E no terceiro e último estágio haveria uma espécie de mescla. Seria ali o auge da civilização humana em 1999, então vale a pena dar uma olhada em Simulacro e Simulação de Jean Baudelaire, nosso primeiro pensador aqui. E o segundo pensador aqui, vou chamar aqui uma dupla, Platão. Sim, Platão. Platão, ele trata, obviamente, o mito da caverna, isso é muito repetido, né, quando você fala de Matrix, e aí eu já queria citar aqui, editor, vai colocando na tela, por gentileza. Você tem inúmeros filmes que tratam dessa ideia de realidade, de simulação e de si mesmo, né, descoberta de si mesmo. Eu queria começar com o cinema do expressionismo alemão, queria começar com o Gabinete do Dr. Caligari. Esse filme, ele tem uma ideia ali também de mito da caverna, de autodescoberta e de percepção de si e do mundo. Junto ali com essa ideia de horror, de terror e uma coisa mais psicológica, eu chamaria também A Ilha do Medo, com o DiCaprio e do Scorsese. E aí, pegando essa perspectiva ainda do DiCaprio, também colocaria aqui A Origem, que fala junto com Jung, com Freud, com Lacan, a ideia de consciência, né, de dobra, o que é real, o que não é. Então A Origem também trabalha isso. Outro filme que trabalha muito bem com Ian McGregor e a Scarlett Johansson, A Ilha, muito bom filme também que trabalha um pouco a ideia do mito da caverna. Outro que eu posso citar aqui, O Quarto de Jack, com a nossa Capitã Marvel aqui. Olha, que filme bom também, recomendo bastante, que tem a ideia de esse indivíduo criado em cativeiro, ele percebe o cativeiro como a sua própria realidade. Acho que eu também poderia citar Show de Truman. Show de Truman também é um espetáculo nesse sentido de tratar a realidade / ficção como aquilo que é real e as próprias construções do sujeito com um excelente Jim Carrey, com um excelente elenco, então Show de Truman. E eu acho que também, junto com o Jim Carrey, eu poderia citar Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança. Caraca, editor, já tá com capa aqui toda na minha cara, né? É verdade. E aí, mais recentemente, numa pegada mais cômica, eu poderia citar Free Guy. Sim, Free Guy também trabalha com essa ideia de mito da caverna, com essa ideia de simulacro e simulação que a gente está trabalhando aqui. Então você vê que é quase que uma obsessão de Hollywood, essa ideia de mito da caverna que Platão trabalha também ao dizer que uma pessoa que nasce cativa jamais se percebe cativa, porque ela não tem noção da própria realidade, ela não tem noção de que é prisioneira. É preciso ser liberta, é preciso de alguma forma querer voltar, como o Cypher faz, e passar todas as dores e as agruras desse choque de realidade e eventualmente amar a sua prisão e querer voltar para ela. Então, o mito da caverna, essa ideia de simulacro e simulação, é quase que uma fixação em Hollywood. Acho que cabe a gente pensar nisso. E ainda aqui nesse momento filosófico, claro, René Descartes, o pai do racionalismo, né? Ele faz uma distinção bem interessante, editor, coloca aqui por gentileza, res cogitans, res extensa, que o Morfeu lembra ao Neo lá no filme de 99. Se você acredita que está morto, o seu corpo morre. Então isso é a res cogitans, a coisa pensante, a coisa que pensa, segundo Descartes. E a coisa pensada seria nós mesmos. Nós somos o nosso primeiro objeto de consciência. Quando se diz que você perdeu a sua consciência, você perdeu a consciência de si. Você perde a consciência de si, do mundo e do outro. Quando você desmaia, quando toma um soco e etc. Essa ideia de consciência, primeira consciência, o primeiro objeto que se tem consciência, você e eu, é o próprio sujeito. Dá pra entender essa ideia? Então tem a ideia, por exemplo, lá no filme, de imagem autorresidual. Isso remonta a gente a falar de um terceiro pensador aqui, que seria Carl Jung. Carl Jung trabalha essa ideia de inconsciente coletivo. Se a Matrix é uma neurosimulação, né? Essa hiperrealidade trabalha com a ideia de arquétipos. Olha aí o arquétipo do Messias, o arquétipo da profecia, o arquétipo de fé, o arquétipo do amor, o arquétipo do arquiteto, do vilão e etc. Como aquilo que move e engendra todas essas consciências que estão ali nessa simulação neural. E também, junto com a questão da psicologia e psicanálise, para além de Jung, acho que vale a pena citar um pouco Lacan. Lacan ele vai trazer a ideia de que a consciência tem a ver com linguagem e tem a ver com o outro. É o que o oráculo diz pro Neo lá, né? Você tem toda a possibilidade de ser o escolhido, você só está esperando alguma coisa. Não sei bem o que, mas você está esperando. Então ele é o escolhido em potência. Nesse sentido, você tem a força da Trindade tão clara e potente nas religiões, na filosofia, né? Morpheus significa essa fé, a Trinity significa o amor e acredito que, em alguma medida, o Neo significa essa esperança, né? É aquela ideia daquele que vai, de alguma forma, quebrar os paradigmas. Mas, se ele está ali fazendo parte desse jogo, junto com a própria ideia da profecia, ou seja, do oráculo, ele também faz parte da simulação. Isso é que é interessante, né? Na cultura hindu, por exemplo, de tempos em
tempo surge um avatar para, de alguma forma, nivelar ou regular a energia, de alguma maneira, daquele momento, né? Então você tem Jesus Cristo como um avatar, Mahatma Gandhi, essas figuras históricas como aqueles que elevam e, eventualmente, até figuras que decaem a espécie humana. Então o Neo faria parte disso, e aí a gente vai para a ideia de buscar a si. Se Trinity é o amor, se Morpheus é o sonho e a fé, Neo, de alguma forma, é aquele que quer se autodeterminar, a gente vai para as irmãs Wachowski, né? E para ir para as irmãs Wachowski, que à época, em 99, eram irmãos Wachowski, tem lá o personagem da Switch, você já deve saber disso, né? Aí eu chamo para nossa conversa, de alguma forma, para fechar, Judith Butler. Judith Butler vai tratar da teoria queer, vai tratar da questão de gênero como performance. E Judith Butler dialoga diretamente com Sartre, que dialoga com Lacan, a ideia de que o outro, de alguma forma, me constrange, que o outro, de alguma forma, é o meu inferno. E a performance de gênero e a imagem residual e aquilo que eu sou na Matrix, o meu avatar, poderia e pode ser definido por mim. E mesmo que a gente tenha uma sociedade mais livre, mais aberta ou mais progressista, coisa que eu não estou dizendo que seja, nós temos performances, né? Você tem aquela menina trans, aquele menino trans que começa a usar o rosa ou o azul e tal, às vezes de um jeito mais estereotipado, tá se encontrando. Tem uma performance do masculino e uma performance do feminino. Tem até, inclusive, no filme, quando o Neo encontra a Trinity pela primeira vez, ele diz: Jesus, eu achava que você era um homem. Todos dizem. Olha aí como tem um joguinho interessante no próprio personagem da Switch. A Switch é um personagem andrógeno, é o único que usa branco, quase como se fosse uma figura um tanto quanto angelical. Seria um homem / uma mulher na mistura desses universos. É muito interessante ver que, em termos psicológicos mesmo, a gente está sempre falando de nós mesmos. Eu aqui estou falando de mim, você está sempre falando de si, e é claro que Matrix, essa maravilhosa obra, essa quebra de paradigma, acredito que tem sim relevância até hoje, talvez mais do que na década de 1990, e eu estou muito ansioso para reencontrar esse universo que a gente tem um contexto de hiperinformação, hiperestímulo, fake news, os gadgets, os aparelhos que não estavam tão popularizados assim na década de 1990, ansiedade, depressão, suicídio, a questão de gênero mais forte. Então acho que dá pra gente encontrar coisas bem interessantes nesse Matrix Resurrection, que de alguma forma dá a ideia de vir de novo, né? Ressurgir. Aquilo que estava morto agora renasce, e renasce mais novo, e renasce de novo com uma maneira ou com uma forma de ser, existir e estar no mundo que não é mais aquilo que era antigamente, e se coloca de uma maneira mais nova. Acho sim que Matrix Resurrection vai ter sim uma grande relevância, e eu trarei a crítica aqui no canal. Beleza, pessoal? Esse foi o nosso papo de hoje, espero que você tenha gostado. Se eu esqueci de alguma referência, tipo, sei lá, Oblivion com Tom Cruise, outros filmes, outros livros, Alice através do espelho, Alice no País das Maravilhas, Lewis Carroll, deixa aí nos comentários, beleza? Um grande beijo, um grande abraço e tchau, tchau! Valeu!